Boa noite a todos. Estamos aguardando aí o pessoal entrar para a gente começar mais alguns minutinhos. Boa noite, estão me escutando bem? Faça um comentarinho aí se estão me escutando bem para mim poder saber se está tudo em ordem. Depois eu conto um segredo para vocês. Ótimo. Então vamos dar início à nossa noite de formação e vamos começá-la rezando um pouco, colocando esses nossos minutos que estaremos juntos sob a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos aí do Ceará, de maneira especial, e também de outros estados que estão nos acompanhando, fruto dessa iniciativa. É uma iniciativa muito boa que conseguiu me colocar em contato com esse povo maravilhoso, por quem eu tenho um carinho muito grande. Então, nós temos a oportunidade de, através desse convite que foi feito pelo Rômulo e a Vanessa, e a quem eu quero agradecer também a disponibilidade, né? A disponibilidade, a atenção e a paciência do Gustavo, da Paola, que também proporcionou que a gente possa conversar um pouco nesse momento, me explicando e me ensinando o que é uma live. É a primeira vez que eu faço, tanto é que nem Facebook eu tenho e nem Instagram eu tenho. Eu faço a partir desse Facebook do próprio Gustavo, né? Então, por isso eu gostaria de começar agradecendo e dizer que o nosso assunto não podia ser diferente, na minha opinião, do que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo um tempo que exige de nós muita paciência, muita atenção, muito recolhimento, e talvez enfrentando realidades que nós nunca tenhamos enfrentado durante todo o tempo da nossa vida. E essas realidades vocês enfrentam como casal. Eu tenho recebido de alguns amigos me falando o quanto é difícil ser casal em tempo de coronavírus. E aí pensando, o que eu vou falar para os casais do Ceará, o que nós vamos fazer nessa noite de formação, né? Aí eu pensei, acho que é apropriado a gente conversar um pouco sobre essas situações que nos desafiam num tempo como esse, né? Num tempo assim de desafios, né? Vocês são casais. Eu tenho um amigo meu esses dias que me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre Paulo Renato, me chama para fazer alguma coisa aí na diocese, urgente. Eu falei, mas tá tudo fechado, filho, por quê? Ele falou assim, não, para mim poder sair de casa, padre, que eu não aguento mais ficar olhando para a cara da minha esposa. Então, esse tipo de coisa na brincadeira, a gente sabe que reflete uma necessidade de convivência de casal, que nós, das equipes de Nossa Senhora, estamos acostumados. Né? Acostumados porque faz parte do nosso carisma, faz parte do nosso jeito de ser. Nós temos isso como principal, que é a construção de uma espiritualidade conjugal. Agora, é muito importante que nós compreendamos bem o que significa este momento que nós estamos vivendo, à luz desta certeza das equipes de Nossa Senhora, e para entender o que é esse carisma, o que é essa certeza, o que é o casal, é importante compreender por que o casal existe, da onde vem, e o que significa para você hoje, ao conviver com a sua esposa de maneira mais intensa, ao conviver com seu marido de uma maneira mais intensa, às vezes sem poder sair de casa, convivendo 24 horas, dias e dias e dias e dias, o que significa tudo isso? E nós precisamos aprofundar o conceito de casal. Então eu queria dedicar esses nossos minutos que nós temos para justamente conversar um pouco sobre o casal. O casal na nossa tradição judaico-cristã. Quando eu digo tradição judaico-cristã, eu digo o seguinte: nós que somos cristãos, Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja deriva do Cristo. O Cristo está inserido numa tradição, que é a tradição judaica. Ele é o Messias aguardado. Então, quando nós temos o nosso olhar para entender a nossa fé, os nossos conteúdos de fé, nós temos que considerar toda a tradição judaico-cristã, que significa olhar a palavra de Deus, olhar a Sagrada Escritura e ver o que a Sagrada Escritura traz para nós. E para falar do casal, é importante olhar uma afirmação e reler essa afirmação que muitos conhecem, acredito que todos, a gente passa por ela sem dar a devida importância e sem olhar com atenção.
E eu gostaria que vocês, nesta noite, dessem uma olhada com atenção nessa passagem. Eu vou ler para vocês. Ela está no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. E ela diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. E aí, lá no Gênesis 2, 27, diz assim: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vejam bem, esse texto da Sagrada Escritura, o primeiro deles, que é o Gênesis 1, ele diz assim: Deus criou o homem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Muita atenção para isso. Dependendo das Bíblias que nós temos em casa, ela já nos ajuda a entender bem o que nós estamos e o objetivo que nós estamos querendo chegar. Porque quando está escrito na Sagrada Escritura assim, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, Deus criou o homem, e aí embaixo vem homem e mulher, ele o criou quem? Esse homem. A primeira expressão homem é diferente da segunda expressão homem e mulher. Esta expressão, em algumas Bíblias, já vem traduzida não mais como homem, mas com a devida tradução que ela merece, que é ser humano. Então, o correto, por exemplo, na Bíblia da NBB, diz assim: E Deus criou o ser humano à sua imagem. E diz embaixo: a imagem de Deus, ele o criou. Quem? O ser humano. E como é que ele criou o ser humano? Homem e mulher. Então, atenção que aqui existe o nosso primeiro ponto para entender o que vocês estão fazendo juntos e qual é a importância de vocês estarem juntos e de vocês terem assumido um sacramento do matrimônio. Deus criou o ser humano e ele criou o ser humano homem e mulher. Então, este ser humano criado por Deus, ele é criado homem e mulher. Atenção para isso. O Gênesis 2 diz assim, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Atenção. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne. Eles não serão uma só carne. Eles serão uma só carne. Ou seja, eles formam um ser. Vocês que estão me escutando, casados, no sacramento do matrimônio, diante de Deus, vocês optaram por essa tradição. Significa que vocês foram diante do altar, na presença de um sacerdote, na presença de um ministro habilitado, e vocês disseram sim e se deram em sacramento do matrimônio. Naquele momento, vocês são uma só carne. Vocês, a partir desse momento, criaram desta individualidade. Com esta individualidade, vocês criaram um novo ser. Este novo ser é esse uma só carne. Isso significa dizer, muita atenção aqui, isso significa dizer que quem está agora me assistindo, marido e mulher, que estão vendo essa nossa fala, são um ser. Um ser que nasceu há 5 anos, há 1 ano, há 10 anos, há 50 anos, há 55 anos. Um ser que nasceu há pouco. Muito menos do que quando vocês nasceram individualmente. É curto espaço de tempo. Esse ser é o tempo do matrimônio de vocês. Então você tem 60 anos de idade, sua esposa tem 50 anos de idade e o ser casado de vocês tem 30 anos de idade. É mais ou menos isso. Ou seja, este ser também existe. Este ser é que é chamado a se criar, a se formar no dia a dia.
todo dia, em todos os momentos. E é por causa desse ser novo que precisa aprender uma série de coisas como vocês aprenderam, porque se eu perguntar para você, você aprendeu a rezar? A maioria vai dizer, aprendi a rezar em casa. Ah, você aprendeu a se alimentar? Eu aprendi em casa. Este ser casado, este ser casal casado, sacramentado pelo matrimônio que vocês são, atenção, esse ser também precisa crescer. Esse ser também precisa entender. Não é mais, atenção para isso aqui, não é mais o homem e a mulher que precisam crescer. É o homem e a mulher casal. É este casal que precisa crescer. E por isso, aqui está a chave da coisa. A gente fala de espiritualidade conjugal no nosso movimento. Quando a gente fala de espiritualidade conjugal, não é só um conceito. Espiritualidade conjugal não é só uma teoria das equipes de Nossa Senhora. Espiritualidade conjugal é assim. Você deve se recordar da sua infância, se você era uma pessoa de igreja, da sua adolescência, da sua juventude, que você rezava, você tinha uma espiritualidade, você frequentava um grupo de jovens, ou você ia na paróquia, eu não sei. A maioria da história é assim. Você, esposa, também deve se lembrar das suas espiritualidades, do seu grupo. Pode ser que alguém tenha vindo do grupo da Renovação Carismática, pode ser que alguém tenha vindo dos Vicentinos, pode ser que alguém tenha vindo da Fiel. Não importa. Vocês, durante a vida, foram crescendo numa espiritualidade conjugal. Num determinado momento, vocês dois fizeram isso aqui. Abriram mão de pai e mãe, se uniram e formaram esse ser. E esse ser agora precisa também crescer em espiritualidade. O nosso movimento é um movimento que ele vai além da espiritualidade individual. Porque essa aqui vocês já desenvolveram. O grande desafio agora é que vocês desenvolvam essa aqui. A espiritualidade do casal. A espiritualidade conjugal. E por que é que eu estou dizendo que isso é importante? Mas eu não quero falar de espiritualidade conjugal. Eu só estou recordando. O que eu quero dizer para vocês agora é que isto aqui é a chave para você viver ao lado da sua esposa, para você viver ao lado do seu marido, sem reclamar quando você, ou ficar chateado quando você tiver que abrir mão de alguma coisa que você gosta, de alguma convicção, de uma palavra, de uma... Por isso que eu digo que isso é muito oportuno a gente recordar uma noite como essa, em tempo em que nós estamos trancados dentro de casa. Por quê? Porque vocês vão ter, tenho certeza absoluta, que vocês devem estar fazendo grandes sacrifícios. Às vezes é uma vontade de sair que não pode, às vezes é uma vontade de alguém que quer e não pode, e o outro que briga, no outro dia o outro briga, e aí isso tudo vai ganhando uma certa dimensão, uma certa tensão, né? E corre-se o risco de vocês caírem no erro, atenção para isso, caírem no erro de achar que quando você abre mão, atenção, quando você abre mão da sua vontade, daquilo que você gostaria de fazer, quando você abre mão de dizer aquilo que você gostaria de dizer, quando você abre mão de falar aquilo que você acha que devia falar, aquela resposta que você devia dar, aquela coisa mais dura que você devia reagir, quando você abre mão, você acaba pensando assim, eu estou abrindo mão em favor dela. Eu estou abrindo mão em favor dele, para que ele seja feliz ou para que ela seja feliz. Isso é uma parte da verdade só. Porque se a gente ficar só com essa parte, a vida da gente não é só ficar abrindo mão por causa dos outros. Porque uma hora esse tipo de coisa começa a cantar. Só eu abro mão, padre. Só eu abro mão, padre. Só eu abro mão, padre. Mas ele não abre mão, só eu tenho que ficar abrindo mão. Preste bem atenção. Aqui está uma chave de leitura para você. Quando você abre mão em favor dela, você não está abrindo mão em favor dela. Você está abrindo mão em favor do casal. E no casal, você está aqui.
Então, em última instância, meu amigo e minha amiga que está me escutando, em última instância, você abrir mão de uma palavra mais dura que vai gerar um estresse dentro da sua vida matrimonial, você abre mão em seu favor também. Porque você é o casal. E se você disser essa palavra mais dura, de um jeito mais duro e de um jeito agressivo, você prejudica o casal. E preste bem atenção, prejudicando o casal, você se prejudica. Porque você é o casal. Você está nessa uma só carne. Ou então a gente não acredita nisso. Ou então aquilo que a gente está vivendo, entendendo, está pregando, está falando, a gente fala, prega, mas não acredita. Compreenderam por que é importante ter claro isso? Você deixou sua individualidade, seu individualismo, mantendo sua individualidade, você deixou seu individualismo, mantendo sua individualidade, e os dois formaram uma só carne. Aqui existe o essencial da vida de vocês. Quando você abre mão, senhores, olhem para mim, quando você abre mão de uma palavra mais rude para com a sua esposa, você não está abrindo mão só para com a sua esposa, você está abrindo mão em favor do casal. E lá no casal, você também está. Então, se aquele casal ficar triste, você também vai ficar triste. Agora, se aquele casal for poupado de uma tristeza e continuar alegre, você também está alegre. É questão de raciocínio e de compreender. Olha, eu vou usar uma palavra aqui que vocês me desculpem. Pior que deve estar sendo até gravado, né? É burrice brigar em casal. É burrice. Porque você, em última instância, está brigando com você mesmo. Você é o casal. Você é uma só carne. Ou então nós estamos nisso. Ou então nós estamos num pensamento completamente atrapalhado, às vezes Nossa Senhora são uma fachada e a gente não vive como casal e do jeito que deveria viver. É errado? Nós somos de um movimento que valoriza isso. Isso aqui está na raiz. Nenhuma das outras coisas que vem depois, tudo que pode aparecer, nenhuma das outras coisas são mais importantes do que isso. E as outras coisas derivam dessa certeza. Da certeza de que vocês são uma só carne. Ao estarem unidos, ao estarem juntos, ao realizarem atos de abnegação, ao realizarem atos de abrir mão, ao realizarem atos, esses atos de ascese, esses atos que vocês realizam em favor do outro, também é, em última instância, um ato em seu favor, para que você seja feliz. Então, meus amigos, minha amiga, meu amigo, quando você vive agora em tempo de pandemia, tendo que conviver mais intensamente com o seu marido, com a sua esposa, tendo que aumentar a sua paciência, você não esqueça que toda vez que você perde paciência com o casamento, com vocês, você perde paciência com você mesmo. Toda vez que você realiza um ato que magoa a sua esposa, em última instância, você está magoando o próprio casamento. Toda vez que você fala aquela frase para irritar o seu marido, você está prejudicando você mesmo. Eu não gosto muito de conversas que não são práticas, que não são firmes, que não são assim consistentes. E eu acho que essa é uma conversa consistente. Daqui derivam todas as outras verdades. Por que é que vocês fazem oração conjugal? Porque é o casal que tem que rezar. Por que é que vocês fazem dever de sentar? Porque quem tem que se entender é o casal. Por que você tem regra de vida em favor do outro? Mas não é que o outro vai se beneficiar com a tua regra de vida. É que se beneficiando o outro, você se beneficia também. Porque o outro junto com você não existe sem você. O outro é uma só carne com você. Então, muita atenção para esse raciocínio. Aqui está a lógica, a essência do nosso movimento. É por isso que esta passagem, que o homem e a mulher foram criados e deixará seu pai e sua mãe, ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece no Novo Testamento e ela aparece hoje. Ela é trazida como sacramento para a vida da igreja. É porque esta é uma verdade
própria, essa é uma verdade legítima, essa é uma verdade real da vida da igreja, da nossa tradição judaico-cristã. Por isso, meus amigos, por isso, minhas amigas, por isso, equipistas, que eu gostaria agora de poder muito conversar com vocês, abraçar vocês, ouvir as perguntas de vocês, a gente pudesse partilhar. Por isso que vocês, nesse instante, têm que viver um tempo santo. Aproveitem o tema de estudo desse ano, viu? Que é sobre santidade. Aproveitem tudo que as equipes de Nossa Senhora estão oferecendo. Olha, lá no site da Superregião Brasil tem vídeos, tem informação, tem busca de documentos. Entrem lá, leem, acompanhem. Tudo sabe para quê? Que vocês se tornem cada vez mais essa uma só carne. Para que vocês entendam cada vez mais essa verdade de fé. E aí nós vamos estar vivendo essa grande esperança, essa grande força, que é a tal da espiritualidade conjugal. Quem tem que rezar, quem tem que se formar, quem tem que ser santo, é a espiritualidade conjugal. E assim eu entendo, já caminhando para o final, faço minha conclusão. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo que esse tempo de pandemia, mesmo com todas as tristezas que nós temos, com todas as dificuldades que estão aparecendo para nós, com tantos problemas que nós estamos enfrentando, provavelmente veremos coisas muito tristes daqui a alguns dias. Segundo as autoridades, essa situação ainda não chegou naquilo que vai chegar. Para além de tudo isso, a convivência de vocês é uma oportunidade. Oportunidade de se reconhecer como casal. Oportunidade de se reconhecer como uma só carne. Oportunidade de construir juntos a vida que vocês esperam um ao outro. Este ser casal precisa nascer, precisa crescer. E esse tempo de convivência vai ajudar vocês a entenderem que um e outro estão sempre unidos. Eu convido vocês ao final dessa nossa live, que é a primeira da minha vida. Eu nunca fiz uma live na vida, né? Já disse isso para vocês. Quando me disseram que era para fazer, eu falei, Rômulo, pelo amor de Deus, como é que faz esse negócio? Eu convido vocês, a gente, mesmo sem eu poder ouvir vocês, mas eu sinto a presença de vocês aqui nesse momento. Então eu queria que vocês, por alguns instantes de silêncio, como casal, dessem a mão, baixasse a cabeça, os olhos, casal que vocês são, e com os olhos fechados, vocês recebessem essa bênção que eu vou dar nesse instante, que é uma bênção de um padre que tem um carinho muito grande pelos casais, que conhece o movimento das equipes de Nossa Senhora e por isso ama esse movimento. E sei com toda a minha convicção de que é justamente com vocês, em casal, que está o futuro da nossa sociedade. É a nossa família. Por isso, abaixem a cabeça, fechem os olhos e recebam essa bênção que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre cada um de vocês, suas famílias, preocupações, a saúde de vocês, a saúde das pessoas queridas, a saúde das pessoas que vocês têm proximidade, que vocês convivem. Desça sobre cada um e cada intenção de vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Ao concluir, eu quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem em casa, viu? Fiquem em casa. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Quem não pode ficar em casa e tem que sair, se cuide ao máximo possível. Tá bom? Vocês são muito importantes para a sociedade de hoje, para o mundo de hoje. O matrimônio de vocês e a busca de santidade é fundamental para esse mundo que nós estamos vivendo. Tá bom?
Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Se cuidem. Fiquem com Deus.